Paz do Senhor, queridos irmãos da comunidade evangélica Amar. Sou o Vado, obreiro desta comunidade. Hoje é dia 29 de março de 2020, são exatamente 1h da tarde, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito de dons. O que é dom? O que a Bíblia fala sobre dons? O que a Bíblia nos ensina? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que nós possamos, na presença de Deus, poder refletir sobre isso e aprender um pouquinho mais. Aprender o que significa dons, quais são os dons que existem, que a Bíblia fala que existe, para que eles servem e o objetivo de Deus ter deixado e compartilhado com nós esses dons. Queria agora começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, através de uma oração. Queria que os irmãos agora se colocassem em espírito para que nós pudéssemos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos nesse momento, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Pai, estamos aqui, Pai, através desse áudio, falando com os obreiros da nossa comunidade evangélica Amar, pedindo para que o Senhor possa agora, Pai, nesse momento, cobrir cada um com o Teu Espírito Santo, usar cada um para entender, para falar, para interpretar aquilo que o Senhor tem para colocar nos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai, para entendermos, que o Senhor possa nos ensinar a compreender os Teus mistérios e tudo aquilo que o Senhor deixou para nós nesses momentos difíceis, Pai. Cobre cada um agora, onde quer que esteja, com a Tua glória e com a Tua graça. Dá entendimento, dá sabedoria, dá discernimento e conhecimento para cada um, Pai. Sela cada lar, cada casa, cada pessoa com o Seu Espírito Santo, pois a Tua igreja não é, Pai, as quatro paredes, mas sim cada ser humano que busca a Tua face. Por isso nós pedimos nesse momento que o Senhor cubra-nos com o Teu Espírito Santo, lava-nos com o Teu sangue, para que nós possamos estar em plena comunhão com a Tua palavra e com o Teu entendimento. Não deixa que nós tenhamos interpretações errôneas e nem falar aquilo que não provém de Ti, Pai. Vem nos encher da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Cubra-nos com a Tua misericórdia e nos lava-nos com o Teu sangue. Sela nossos lares, nossa casa, nossa família, os nossos entes, Pai, para que todos sejam protegidos debaixo das Tuas potentes mãos e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios 4, verso 11, onde nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons. Aqui ele fala no versículo, no capítulo 4, verso 11, ele fala assim: e ele mesmo deu, vamos falar no 10, que fica mais fácil para que a gente entenda. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus Cristo, deu alguns para apóstolos e alguns para profetas, e alguns para evangelistas e alguns para pastores e mestres e professores, Isso é o que Efésios fala, que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Mas eu também queria que os irmãos agora fossem até 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, onde ele também fala sobre dons. Ora, há diversidade de dons. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria,
a outro a palavra do conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres. E a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos e a outros diversos tipos de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Amém, irmãos? Então, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, né? Nós refletimos sobre Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12, iniciando lá no versículo 4. Que existem dons espirituais e dons ministeriais. O que seria isso? Bom, vamos lá. Os dons ministeriais seriam 5 dons que Deus deixou para nós. São os dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, mestre ou professores. Esses são os dons ministeriais. E existem também os dons espirituais, ou seja, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, os dons de cura, operações de milagre é outro dom, né? Operações de milagre, profecia, discernimento dos espíritos, dons de língua e interpretação da língua. Esses são os dons. Então existem dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou professores, e existem os 9 dons espirituais, que eles são usados. Então assim, a gente entende que ministeriais, dons ministeriais, são aqueles dons que a pessoa tem para ela poder exercer a função daquilo que Deus deixou dentro do ministério. E tem os dons espirituais, que era para a realização de prodígios e maravilhas. E aí eu vou tentar, dentro daquilo que Deus me colocou no coração, explanar para os irmãos a diferença, porque muitas pessoas não têm o entendimento, né? É muito difícil você discernir o que é dom espiritual, dom ministerial. E Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse compartilhar, para que a gente pudesse estar um pouco mais assim, aproximado da palavra de Deus e poder conversar um pouquinho mais sobre isso, poder falar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus fala nesses 2 versículos através de Paulo, né? Paulo fala em Efésios e fala em Coríntios sobre dons. E a primeira coisa que nós não podemos esquecer, né? Uma das coisas mais importantes, é que para que servem os dons? Os dons servem para edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Edificar os irmãos, edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Por quê, irmão? Se você tiver um dom, se nós tivermos um dom, e esse dom não glorificar a Deus, ele não é do Espírito Santo, ele não vem de Deus. Porque todo dom que é dado a nós não é para glorificar o homem. Nenhum homem recebe dons porque ele é melhor que alguém, porque ele busca mais. Aquilo ali é simplesmente usado, Deus nos usa para que nós podemos glorificar a Deus, apenas a Deus. O dom não vai glorificar o homem nunca. Ele sempre vai glorificar a Deus e edificar a igreja, né? Então vamos entender uma coisa. Os dons que Deus, né, que Jesus Cristo quando subiu, deixou os dons para a igreja. Ele deixou esses dons para que a mensagem da cruz, a mensagem de Deus fosse passada adiante. Esses dons também ele vem para que nós possamos entender, né? Em cada situação o que acontece? Nós temos os dons ministeriais, que ele vai servir para que seja feito um corpo, para que as pessoas tenham um ministério, para que o ministério seja levado adiante. E tem os dons espirituais, que são aqueles que vão realizar prodígios e maravilhas dentro da igreja, dentro de uma reunião onde se glorifica o nome de Deus. Mas sempre lembrando, não existe ninguém melhor que ninguém no reino de Deus. Todos nós somos iguais perante a Deus. E o fato de um irmão ser um profeta,
ou dele ter dons de língua ou de interpretação de língua, não quer dizer que ele é melhor do que aquele que tem fé, que tem um dom da fé. Então, o que Deus deixa bem claro para nós? Que nós possamos entender que, como nós somos um corpo, né? Como no versículo 12 de 1 Coríntios 12 fala, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Ou seja, a unha, ela faz parte de um corpo, e ela é tão importante quanto o coração. Os olhos faz parte do corpo, mas ele é tão importante quanto o cabelo. A mão faz parte de um corpo, mas ela é tão importante quanto qualquer outro órgão, qualquer uma perna, um braço, um rim, um fígado. Então, nós temos que entender que esse corpo, ele bem ajustado, ele é perfeito para a obra de Deus, para glorificar o nome de Deus, né? Nós vemos sempre na Bíblia falando no Antigo Testamento, aonde que para sacrificar um cordeiro para Deus, ele precisava ser sem mácula e sem defeito. Ou seja, um cordeiro para ser sacrificado diante de Deus, ele precisava ser um cordeiro sem defeito. O que é sem defeito, irmão? Uma igreja que tem um dedo a menos, ela tem defeito. Uma igreja que tem um membro, qualquer tipo de membro danificado, ela não é perfeito para ser sacrificado para Deus. Então nós entendemos dessa forma. Não existe dentro do Evangelho aquele que é menor ou aquele que é maior. Todos somos iguais na presença de Deus. E que o maior sirva o menor sempre. Como Jesus fez, lavou os pés dos discípulos, né, dos apóstolos. Ele fez isso por quê? Porque ele queria nos ensinar que o maior no reino dos céus é o menor. E isso tem que ser levado no Evangelho para que nós possamos entender que não existe nada dentro da igreja que não tenha importância. Não existe obra nenhuma dentro da igreja que seja melhor do que a do outro. Não existe irmão dentro da igreja que seja maior do que o outro. Cada um é usado conforme a disposição que o Espírito Santo acha necessário. Então, todos são usados para que um corpo seja perfeito, sem mácula, sem defeito, sem mancha. E é isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos sem mácula, sem defeito, que todos os membros hajam e trabalhem em comunhão, em concordância, em discernimento da palavra de Deus, e que todos exerçam a sua função sem achar que o irmão que é mestre ou apóstolo, ou que o irmão que tem dons de língua, ou interpretação de língua, ou tenha sabedoria ou conhecimento, seja melhor que o outro. Isso não é o que Deus quer que nós tenhamos dentro da igreja, porque a inveja, ela não provém de Deus. A dúvida sobre o que o irmão está fazendo, se é melhor do que eu, a inferioridade, ela não provém de Deus. Nós somos iguais perante a Deus e todos têm o mesmo valor. Se Deus te capacitou, nos capacitou dentro de uma obra, é para que o nome dele seja glorificado somente. Então, se ele capacitou você para ser um levita, amém. Se ele capacitou você para ser um pregador, amém. Mas não quer dizer que o pregador ou o levita ele é melhor do que aquele que intercede, ou aquele que cuida das crianças, ou aquele que fica na porta da igreja, ou aquele que ajuda a cuidar do som. Não, irmão. Todos fazem parte de um corpo, e esse corpo tem que ser perfeito. E todos, em comunhão, tem que orar um pelo outro para que a obra ela seja para glorificar o nome de Deus, né? Como mesmo a gente está falando, os dons, eles são para glorificar o nome de Deus, não importa qual seja o dom. Então, irmão, dentro dessa linha de raciocínio, onde nós estamos falando sobre os dons, nós vamos falar primeiro sobre os dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? São 5 dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou professores. Esses dons são aqueles que cuidam do corpo da igreja, da estrutura da igreja. Então eles são os dons ministeriais, ele cuida do ministério. São esses os dons
que existem como dons ministeriais. E existem também os dons espirituais, que esses são, né, a pessoa que tem os dons ministeriais, não quer dizer que ela não possa ter os dons espirituais. E as pessoas que têm os dons espirituais também podem ter os dons ministeriais, mas que nós possamos entender que existem dons ministeriais e dons espirituais. Então, para entender, né, os 5 dons ministeriais são apóstolo. O que o apóstolo, qual que é a função do apóstolo dentro do ministério? O apóstolo, ele serve para abrir a igreja, para expandir o reino de Deus, para levar as igrejas, né, aonde Deus mandar, né, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o que Deus nos ensinou, o que Jesus deixou quando veio à terra. Então, os dons, o dom ministerial, apóstolo, ele serve para quê? Para enraizar, para levar o evangelho a toda criatura. Ele vai sair abrindo as igrejas, fazendo ponto de pregação, fazendo, né, reuniões em residências. Esse é a função do apóstolo, de expandir o reino de Deus. Os profetas, que é o segundo, né, que nós vamos falar sobre os dons ministeriais, ele traz a mensagem, né, a mensagem para edificar, que vem de Deus. Os profetas são aqueles que eles têm a visão, eles têm uma forma de edificar a igreja. Ele vem para trazer uma mensagem que vem de Deus. Eles são aqueles que têm entendimento através de sonhos, através de alguma coisa que o Espírito Santo coloca nele. Então o profeta, ele é aquele que consegue enxergar além, né, da nossa capacidade, da pessoa normal. Ele consegue prever as coisas, ele consegue, Deus consegue mostrar para ele algo que vem do trono, as coisas mais assim complexas, mais confusas para a gente conseguir entender no dia a dia. Ele vem para trazer isso para a gente. Para qual o objetivo de trazer isso que vem dos céus, né? A profecia, olha, irmão, Deus está me mostrando que vai vir dias piores, vai vir dias melhores. Deus está me mostrando que vai acontecer coisas assim, vai acontecer coisas assadas. Olha, nós estamos passando por determinada situação, mas Deus está me mostrando que vai piorar ou que vai melhorar. Então esse é o trabalho do profeta. Então ele vem para trazer uma palavra de consolo, de exortação e de conhecimento para nós, para que nós possamos entender que o que Deus está fazendo num determinado momento é algo que ele está no controle da situação. Então o profeta trabalha justamente para isso. Às vezes ele pode trazer algo que seja para edificar, ou ele pode trazer algo para exortar, ou até mesmo trazer alguma coisa que não é o que nós queremos, mas é o trabalhar de Deus. Então esse é o dom ministerial que tem o profeta, de trazer mensagem, né, para consolar, para edificar, para exortar a igreja. Então nós temos que entender que o profeta é esse, que traz esse tipo de mensagem. Temos também, né, dentro dos dons ministeriais, temos os evangelistas. Os evangelistas dentro da igreja, como que funciona? O evangelista, ele é aquele que o apóstolo foi lá, abriu a igreja, e o evangelista é aquele que vai trazer a mensagem, ele vai ganhar as almas para o reino de Deus. O apóstolo vai levar, né, expandir o ministério. O evangelista vai fazer como? Ele vai ganhar essas almas para Deus, né? Ele vai trazer essas almas para o corpo da igreja. E aí, ele dentro desse entendimento dele, através de pregação, através de apelo, através de louvores, através de orações, através de diversas coisas, ele vai trazer o evangelho, ele vai trazer as pessoas para o evangelho, ele vai ganhar alma, para crescer a quantidade de almas, a quantidade de pessoas dentro da igreja, né? Esse é o trabalho do evangelista. Depois do evangelista, nós vamos falar também sobre os pastores. Uma vez que o apóstolo expandiu o reino de Deus, o profeta, ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar aquilo que
Deus está colocando diante dele através do oculto, do escondido, né? Através dos objetivos de Deus, o evangelista vai ganhar essas pessoas para Deus, para a igreja. O evangelista vai ganhar, e logo em seguida nós temos os pastores. O que os pastores vão fazer? Eles vão cuidar dessas almas que foram ganhadas. Eles vão conduzir essas almas para o caminho de Deus. Os pastores vão servir como o quê? Como as pessoas que vão colocar debaixo das asas essas pessoas que estão dentro da igreja, essas almas que foram ganhadas, essas igrejas que foram abertas, que precisam de um ajudador, uma pessoa para estar do lado deles, cuidando, orando, ensinando como se deve agir, como abandonar as antigas práticas, as coisas que não edificam a Deus. Eles vão estar ali para cuidar. É como se fosse aqueles pais, né? O pai que cuida do filho, a mãe que cuida do filho. Então esse é o trabalho dos pastores, é de cuidar das suas ovelhas, de guardar, de se preocupar com ela, de ir atrás, de saber como que essas ovelhas estão, de ensiná-las o caminho de Deus, de ensinar o evangelho, de orar por elas, de buscar o entendimento, de ensinar para ela tudo aquilo que o evangelho deve ser ensinado. Então esse é o trabalho dos nossos pastores, né? Os pastores da igreja, eles têm essa função, que resumindo tudo, seja cuidar das ovelhas, né? Cuidar de uma forma geral, tá? Sendo exortando, dando bronca se for preciso, cuidando, carregando no colo, orando, incentivando, buscando, sabe? Buscando ver cada um os dons que tem, aquilo que ele pode ser usado dentro da obra, aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele precisa deixar, né, fluir, crescer, incentivar, ajudar a orar, a jejuar, a buscar a palavra de Deus, a conhecer mais do evangelho. E tudo isso, irmão, todos esses, sempre lembrando que não é para a glória do homem, é simplesmente para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado na terra. É essa o objetivo de todos os dons, né? E aí agora tem os mestres também, né? Qual que é a função do mestre? O mestre, ele tem que dar para nós o ensino bíblico, ele tem que dar para nós o ensino, o conhecimento da palavra, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento, ele ensina a Bíblia, como interpretar a Bíblia, mestres, né? A Bíblia fala sobre mestres e professores, né? Que algumas Bíblias trazem a tradução de mestres e algumas Bíblias trazem a tradução de professores, né? Qual que é o objetivo dos mestres e professores? É ensinar a Bíblia, como cada um deve se prostrar, como cada um deve se manter dentro dos ensinamentos, a interpretação, o ensinamento que a Bíblia nos deixa, porque a Bíblia é um poço de ensinamento inesgotável, é um lugar onde todas as coisas que nós tivermos dúvida, nós vamos encontrar na Bíblia. E Deus deu dons para algumas pessoas, para que elas tenham essas interpretações, esses entendimentos, e possa trazer para nós, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender o que Deus fala em cada versículo, porque cada versículo da Bíblia, ele tem um significado, ele tem um sentido. Cada palavra que a gente medita, ela tem uma interpretação, ela tem um entendimento. E esses mestres, né, da lei, esses mestres de ensino, os professores, eles estão aqui justamente para isso, para que nós possamos, dentro do conhecimento, dentro da sabedoria dos mestres, aprender o que a Bíblia está nos ensinando. Então, irmão, esses 5 dons ministeriais, eles são para o corpo, para a edificação da igreja, para glorificar o nome de Deus e para que a igreja tenha uma estrutura física, né? Uma estrutura onde você sabe o que o apóstolo faz, o que o profeta faz, o que o evangelista, qual que é a função de cada um desses dons ministeriais. Esses são os dons ministeriais. E aí também agora nós vamos falar também sobre os dons espirituais,
que esses dons espirituais, diferente dos dons ministeriais, os dons ministeriais você tem ele e você exerce ele todos os dias. Todos os dias você, um apóstolo, ele é apóstolo todos os dias. Um profeta, ele é profeta todos os dias. Um evangelista, um pastor, ele é pastor todos os dias. Ele não tem como ser pastor só na hora do culto, ele não tem como ser pastor só dentro da igreja, ele tem que ser pastor todos os dias. Já os dons espirituais, eles são dados em determinados momentos para a pessoa. Ele não é um dom, você não tem o dom da sabedoria o tempo inteiro, você não consegue ter o dom do conhecimento, discernimento de espírito, dom de cura. A todo momento você vai dormir, você tem um dom de cura, você tem um dom de língua, ficar falando língua o tempo inteiro. Então esses dons, eles são dados para um determinado momento dentro da igreja, para a edificação do corpo em todo. Então os dons espirituais, eles são diferentes dos dons ministeriais, né? Eles são os dons que é dado para determinadas situações que acontecem dentro de um determinado momento, dentro de um culto, dentro de um momento que Deus precisa usar. E aí ele usa cada pessoa conforme ele quer. Ele usa cada pessoa dando dons espirituais conforme a vontade de Deus, conforme a edificação da igreja, a edificação da pessoa e principalmente para que o nome do Senhor seja glorificado. Se o irmão, se a irmã, se qualquer pessoa achar que o dom que Deus entregou é para glorificar o seu próprio nome, irmão, isso está errado, porque o dom ele só pode glorificar a Deus, que é o único, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Então, os dons espirituais, nós temos 9, que aqui em Coríntios fala, né? É o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, operações de milagre é um outro dom, o dom da profecia, né? Que é diferente de profeta, é dom da profecia, discernimento dos espíritos, o dons de língua e a interpretação de língua. Então são 9 dons que Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios, né? Do versículo 4 ao versículo 12, ao versículo 11, que são esses 9 dons: sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operações de milagre, profecia, discernimento dos espíritos, dons de língua e interpretação da língua. Cada um desses é usado para um determinado propósito dentro do culto, né? Então, como eu falei, os dons ministeriais, você tem um corpo, né? Uma estrutura dentro de uma igreja, e os dons espirituais é para que dentro desse corpo seja manifestado a glória de Deus através de determinadas situações, né? O dom da sabedoria, ele é diferente dos dons de mestres e professores. Ele é um ensinamento, mas essa sabedoria é para determinadas situações, para você falar com alguém em determinado momento. Às vezes uma pessoa precisa de alguma resposta, de alguma situação, lidar com determinadas condições, determinada coisa que aconteceu dentro do ministério, determinada pessoa que veio pedir um aconselhamento, veio falar alguma coisa. Esse é o dom da sabedoria. Deus entrega para nós uma sabedoria para dentro daquela determinada situação a gente poder trazer uma palavra que vai edificar o irmão, edificar a igreja, edificar o evangelho, para que a pessoa possa entender que aquela sabedoria que está sendo dada naquele momento, esse dom que Deus entregou naquele momento, é para que a pessoa possa, naquela situação, usar essa sabedoria para poder ajudar aquela pessoa que está precisando naquele momento de uma determinada solução, de um determinado problema que ela está passando e ela não está conseguindo resolver. Então essa sabedoria, esse dom de sabedoria é para justamente nesse momento Deus te usa, Deus nos usa de uma forma para poder trazer para aquela pessoa, para aquele momento, a palavra correta, a atitude correta a tomar, o desempenho certo daquele momento, daquela situação. Então esse é o dom da sabedoria. Aí o dom do conhecimento. O conhecimento, o dom do conhecimento é para que a pessoa tenha entendimento e conhecimento do oculto, do escondido, das coisas espirituais,
né? Então, o conhecimento de algo dentro da Bíblia, o conhecimento de algo dentro de uma situação, o conhecimento de uma determinada situação que está acontecendo na vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa vem falar com você e através desse dom do conhecimento você vai entender se aquilo que está acontecendo com a pessoa é algo realmente como ela está falando, como ela está enxergando, como ela está se portando. Esse conhecimento, esse dom do conhecimento é exatamente para que você possa entender, né? Ter conhecimento daquilo que está acontecendo naquele momento. Você vai ter a abertura, né? Deus vai dar esse dom para que a pessoa tenha o conhecimento para saber, né? O que realmente está acontecendo naquele momento, naquela situação, naquela reunião, naquela conversa, naquela ministração. Esse conhecimento é um dom que Deus entrega para aquele momento, para que você possa, naquela situação, resolver ou interpretar o que está sendo feito. E aí a sabedoria vem para que você possa dar, né, a sugestão ou o desencaminhar daquela determinada situação conforme a vontade de Deus, conforme a edificação daquela situação. A fé, irmão. Nós temos também, né, os dons espirituais, que é a fé. Aí o que a gente fala assim, mas eu só tenho fé. A fé é um dom? É um dom. Mas assim, ter fé que nós vamos ser salvos, ter fé que nós vamos progredir, ter fé que Deus vai nos usar. Essa é uma fé genuína, uma fé que todos os cristãos devem ter, né? Os cristãos devem ter. Essa fé todos nós temos que ter. Mas a fé aqui que nós fala, que Paulo fala aqui, ele fala da fé, aquela fé sobrenatural, sabe? Aquela fé que Moisés teve, que o mar ia se abrir, aquela fé que Jesus teve quando ele falou para Lázaro, sai para fora. Então assim, essa fé do sobrenatural, é essa fé aqui que Deus coloca para nós nesse momento aqui. Ter uma fé, essa fé de acreditar que o impossível de Deus, ele vai acontecer. Infelizmente, irmão, não é todo mundo que tem essa fé. Nós sabemos que não é todo mundo que tem uma fé de acreditar no sobrenatural de Deus. E isso é um dom que é dado por Deus. Ele dá um dom para que nós temos uma fé que uma doença vai ser curada, que nós vamos ser curados de determinadas doenças, impossível pelo homem, que nós vamos conseguir ver uma pessoa andar por sobre o mar, sabe? Hoje a gente olha assim e fala, mas isso não acontece nos dias de hoje. Acontece, irmão. Acontece sim, porque o Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus de hoje, Deus e o mesmo Deus de sempre. E Ele nos dá, né, esse dom de fé para que nós possamos acreditar que essa fé do sobrenatural, ela acontece. Isso é um dom que é dado para determinada situação. Tem pessoas que você vê que a pessoa está passando por uma situação inacreditável, mas a fé dela é tão forte que ela consegue passar por aquilo ali acreditando que Deus vai fazer o impossível. E essa fé, às vezes a gente olha e fala, nossa, como essa pessoa tem fé, né? Como ela consegue acreditar que essa situação, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, ela consegue ter essa fé, esse otimismo, consegue louvar, engrandecer o nome de Deus. Então esse dom espiritual da fé é esse, irmão. É aquela fé mesmo genuína. Aquela fé onde a gente acredita no impossível de Deus. Tem também o dom de cura, né? Dom de cura. Esse dom, algumas pessoas têm esse dom, que é de expulsar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de coisas que para os olhos humanos, né, aquela enfermidade ela é impossível, ou às vezes até é possível, mas a cura, essa cura, uma pessoa impor a mão sobre alguém, uma pessoa orar por alguém, uma pessoa ungir alguém e aquela pessoa ser curada daquela enfermidade que ela está, seja ela uma
doença incurável, seja ela até uma gripe, mas diante de uma oração, uma pessoa pode ter esse dom de curar. Uma imposição de mão, uma oração, ela repreender uma enfermidade, seja ela uma gripe ou seja ela um câncer. Então, esse é um dom que Deus dá para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para que a pessoa que está sendo usada seja, nossa, aquele profeta ali, aquela pessoa, aquele irmão ali, ele impôs a mão e curou. Não, quem curou foi Deus. Ele só é um canal usado por Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque esse dom é dado por Deus. E Deus, ele pode tirar a hora que ele quiser esse dom. Então, o dom da cura, irmão, é para isso, é para que a pessoa tenha o poder, né, de expulsar de enfermidade, de curar as pessoas através da sua oração, através da sua comunhão com Deus. Amém? Espero que os irmãos estejam gostando, né, de ouvir essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E nós temos agora também, né, os dons de operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, dons de língua e interpretação de língua. Então nós já falamos sobre sabedoria, conhecimento, fé e dons de cura. Então nós temos mais 5 dons, né, espirituais que nós vamos falar. O próximo que nós vamos falar é operações de milagre, né? O milagre. O que é operações de milagre? É o sobrenatural. Operações de milagre. O dom de operações de milagre é o que? Além da cura, irmão, além da pessoa conseguir discernir alguma coisa, de ter a sabedoria, tem um milagre. O milagre é tudo aquilo que é impossível aos olhos do ser humano. O que é um milagre? O milagre é algo que a gente não acredita que possa acontecer aos olhos naturais, porque nós somos carnais, né? E o milagre é espiritual. O milagre é algo que está além daquilo que a gente imagina. O milagre é algo que a gente não consegue, não tem explicação. O ser humano gosta de explicação para tudo. O ser humano gosta de ter uma lógica para tudo. Tudo tem que ter uma lógica. E o milagre é aquilo que não tem explicação. Em uma determinada situação, Deus operou uma situação, dentro de uma determinada situação, Deus operou um milagre. E ele não tem explicação. De repente você foi ao médico e o médico te deu um diagnóstico e aí você foi de novo para ter certeza e o médico deu o mesmo diagnóstico e aí você foi para a igreja e através de um milagre que Deus entregou para aquela pessoa, a pessoa que tem o dom do milagre, através daquela pessoa, aquilo, quando você volta no médico, o médico fala, você não tem mais nada. Isso é um milagre, né? Esse é um milagre. Aqui a gente pode às vezes pensar assim, mas o dom da cura e o dom do milagre é o mesmo. Não, o dom da cura é especificamente para cura. O dom do milagre, ele pode ser por uma determinada situação. Você está dentro, vê uma pessoa dentro de um prédio que cai e aquela pessoa sai ilesa. Isso é um milagre, sem explicação. Uma pessoa que ficou debaixo de uma determinada, teve um desbarrancamento lá, como aconteceu lá em Santos, e a pessoa saiu ilesa daquele negócio, na casa dela não aconteceu nada, ou uma batida de um carro e dentro daquele carro tinha pessoas e não aconteceu nada. Isso são milagres, né? Então esse dom do milagre, ele é entregue para algumas pessoas também, ele é colocado na mão de algumas pessoas para que as pessoas possam operar esse milagre, através de uma oração, através de uma situação, e isso ele é entregue, como nós falamos no começo, os dons espirituais eles são entregues para determinadas situações, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para uma determinada pessoa, para um determinado obreiro, não, eles são entregues, né, para que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Então esse dom de milagre é o sobrenatural de Deus acontecendo, aonde ninguém consegue explicar, onde ninguém consegue dar, né, uma lógica para aquela situação. Profecia, né, operações de milagre. Agora nós vamos falar sobre os dons espirituais, as profecias. O que é uma profecia? A pessoa ter visões, sonho. Por exemplo, José no Egito, ele teve um sonho que iria acontecer uma situação e dentro daquela situação ele criou
toda uma estrutura para que o Egito conseguisse passar por aquele problema sem, né, sofrer as consequências daquela determinada situação. Então, o dom da profecia, ele dá à pessoa a visão. Olha, eu estou vendo que Deus vai fazer determinada coisa na sua vida, que Deus vai te tratar, que Deus vai, né, te colocar numa situação assim, que Deus vai te dar um emprego, que Deus vai te dar uma exaltação em determinadas situações. Esse é o dom que algumas pessoas também têm, o dom de ser, não é de ser profeta, mas de ter uma profecia, porque às vezes o profeta, ele tem uma visão ampla do ministério, e a profecia, ele dá em determinadas situações para um determinado objetivo. Você está orando por uma pessoa e Deus te deu uma profecia na vida daquela pessoa. Olha, Deus está me dizendo que vai acontecer tal coisa, que está te livrando de tal coisa, que está te tirando de tal lugar, para você não ir para determinado lugar, para você não fazer determinada coisa, para você cuidar em determinada situação. Então esse é o dom da profecia. A pessoa tem uma visão, ela tem Deus dá um adiantamento para ela de uma determinada situação que vai acontecer com determinada pessoa, com determinado local, com determinado objetivo. E isso é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem olhar e falar, olha, Deus está me dizendo que vai, né, restituir seu lar. Deus está me dizendo que vai te honrar no seu trabalho. Deus está me dizendo que vai te honrar no seu ministério. Deus está me dizendo que vai te ajudar, vai te curar. Deus está me dizendo que vai fazer determinada coisa, determinada situação neste problema que você está passando, nessa situação que você está vivendo. Deus está me dizendo para você tomar cuidado, para você não se envolver com isso, não fazer isso, não fazer aquilo. Deus está me dizendo para você abrir tal coisa, fazer tal coisa, cuidar de tal coisa. Então assim, essa profecia, quando Deus dá, é aquilo que a gente fala assim, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, aí eu vou até o pastor e falo assim, pastor, ora por mim, eu estou por determinada situação. Aí o pastor ora, aí Deus dá a profecia para ele, olha, fala para o teu filho que eu estou com ele nessa situação. Fala para o teu filho que eu sou com ele nessa determinada situação. E aí o pastor, sendo usado por Deus, orienta aquele irmão que pediu a direção de Deus para determinada situação. Como também pode vir a negativa. Deus falar para você, olha, fala para aquele irmão que não é para ele fazer, porque Deus não está nesse negócio, Deus não quer que ele faça isso, Deus não é isso que Deus tem para ele, Deus tem algo melhor. Então, essa é a função da profecia, de nos dar uma visão daquilo que ainda pode acontecer. E tem muitas pessoas que têm esses dons. E Deus usa conforme a tua vontade, conforme a glorificação do nome de Deus. Ele usa somente para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E aí muitas pessoas acabam obedecendo o que a profecia está sendo feita, que é aquela profecia, e ela não passa por determinadas situações. Como também existem pessoas que não aceitam e ficam tentando achar uma forma de fazer aquilo porque é exatamente o que ela quer, mas tem muitas coisas que nós queremos, mas não é o que Deus quer para nós. Então a gente tem que ouvir, né, essas profecias e pedir a Deus discernimento daquilo. Deus vai dar o discernimento e aí sim a gente agir conforme a profecia foi dada, né? Então, depois da profecia, nós temos o sétimo, que é discernimento dos espíritos, né? Esse é um dom que normalmente quem tem esses dons são as pessoas que intercedem dentro da igreja. Elas conseguem discernir dentro do ministério, dentro da vida de uma pessoa, o que acontece no campo espiritual. Elas têm uma visão aberta no campo espiritual e elas conseguem discernir qual o espírito que está atuando naquele momento, naquela situação. Então pode ser um espírito maligno que está escondendo uma enfermidade, pode ser um espírito ruim que está fazendo determinada coisa, como a gente vê aquele espírito que atacava o gadareno, né? Então aquele lá, Jesus, quando olhou para ele, viu que existia o discernimento, ele discerniu que tinha espírito ruim por ali,
né? Então, às vezes, um espírito de mudez numa pessoa, às vezes um espírito de surdez, às vezes um espírito maligno que está pondo uma determinada enfermidade que não tem nada a ver com a parte biológica da pessoa, mas sim espiritual. E existe muito disso. E, normalmente, quem tem muita visão com relação a isso são as pessoas os intercessores. Os intercessores conseguem enxergar com mais clareza. Não que são exclusivamente de intercessor, mas os intercessores, só para os irmãos terem uma ideia, que os intercessores conseguem ter uma visão aberta desses espíritos, né? Tanto os espíritos ruins como os espíritos bons. Como ele pode olhar para uma pessoa e ver sobre aquela pessoa espírito bom ao lado dela, cuidando dela, guardando ela. E também o discernimento dos espíritos malignos que estão ao nosso redor o tempo inteiro buscando alguma forma de atacar. Então, tem algumas pessoas que têm esse dom, né? O dom de discernimento de espíritos. E isso é um dom que ele é muito edificante para a igreja, para o corpo, porque quando a pessoa tem esse discernimento, esse dom, e ela consegue enxergar que ali naquele determinado lugar estão atuando hostes malignas, elas começam a interceder, a expulsar, a tirar aqueles espíritos dali, a glorificar o nome de Deus, a clamar por Deus, para que aqueles espíritos saiam e o nome do Senhor seja glorificado, tanto na vida das pessoas, num casamento, numa família, numa casa, numa pessoa que está com determinada enfermidade ou determinada situação que não está conseguindo lidar com aquela situação. Então esse é o dom espiritual de discernimento de espírito. Aí nós temos agora o dom de língua, né? As pessoas que falam diretamente com os seres divinos. Quem tem dom de língua, ela fala diretamente com Deus, diretamente com a glória de Deus. As pessoas que têm um dom de língua, é um dom. O dom de língua, ele é um dom para que a pessoa tenha um acesso direto aos céus, a Deus, para que ela seja edificada, para que aquele momento a pessoa seja edificada dentro da igreja, para que ela venha trazer a existência, trazer a presença de Deus para dentro dela, para dentro do ministério, para dentro do local onde ela está. Então esse dom de língua, ele é muito edificante, ele edifica mais a pessoa do que o que está à volta dela, mas é uma forma da pessoa ter um contato direto. A pessoa que tem o discernimento de língua, os dons de língua, os dons de língua, ele consegue ter um contato direto com os céus, com os anjos, e ele consegue glorificar o nome de Deus, ele consegue ter um contato mais próximo, e é uma coisa assim muito inexplicável, porque você consegue ter esse contato direto com Deus, e você sente a presença de Deus à sua volta. E quando todo mundo sente a presença de Deus à sua volta, é impossível hostes malignas ficarem por perto. Então esse contato, esse dom de língua é algo assim que é muito edificante, principalmente para quem tem esse dom, para quem está, falando em línguas, para quem está tendo aquele momento particular de adorar e glorificar a Deus diretamente através desse dom. Esse é um dos dons assim que a gente sabe que ele edifica mais a pessoa do que o ambiente, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então esse dom é um dom que glorifica o nome de Deus. A pessoa está ali em ligação direta com o trono dos céus, glorificando a Deus. Amém? E tem o dom também de interpretação de língua, que aqui é pela palavra do apóstolo Paulo em Coríntios. Esse aqui é o nono dom espiritual que ele menciona na sua palavra, que é a interpretação da língua, que é traduzir, traduzir assim, não é como uma pessoa traduz do português para o inglês, do inglês para o português, não, é traduzir aquilo que Deus está falando através daquela pessoa que está falando em línguas, Uma pessoa está falando em línguas, Deus está mandando uma mensagem direta para uma pessoa que tem um dom de língua, e
aquela pessoa que tem um dom de traduzir essa língua, de interpretar, né? Não vamos dizer traduzir, porque traduzir fica uma coisa muito mecânica, mas interpretar aquilo que Deus está falando. Então, a pessoa automaticamente ela está recebendo aquilo que está vindo direto, porque se o dom de línguas é uma comunhão da pessoa direto com Deus, então ele está falando com Deus sem intermediário. E aquela pessoa que interpreta o que Deus está falando pela boca daquele que está falando em língua, ela traz a mensagem, ela coloca a mensagem para a igreja de acordo com aquilo que Deus quer passar naquele momento, para a igreja, para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então, a pessoa que tem o dom de interpretação de língua, ela não interpreta a língua o tempo inteiro, ela não está o tempo inteiro interpretando língua. A pessoa que fala, ela não está falando em línguas o tempo inteiro. Ela é usada num determinado momento para honra e glória de Deus e para edificar a Deus, para glorificar a Deus e para edificar a pessoa e a igreja. E a pessoa que interpreta, ela está interpretando aquilo, a mensagem que o trono está mandando para a igreja, para uma determinada situação, para uma determinada condição, para um determinado momento que Deus precisa trazer algo para um determinado momento. Então esses, irmãos, são os dons, né, que o apóstolo Paulo passa para nós através das suas cartas, né? Mais em 1 Coríntios e em Efésios. Ele passa para a gente que nós temos 5 dons ministeriais e 9 dons espirituais. E eu queria, né, através dessa mensagem, que os irmãos refletissem através disso, que os irmãos pudessem esclarecer aquilo que está no coração de cada um e que a gente possa conversar sobre isso, que a gente possa tratar sobre isso, que a gente possa aprender um pouquinho mais do Evangelho, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela traz para nós sempre novidades, sempre coisas que estão escritas há mais de 2000 anos, mas que se renova a cada momento, a cada leitura da Bíblia, nós aprendemos um pouco mais. E eu gostaria que os irmãos, através dessa meditação que nós tivemos agora, que nós, a comunidade evangélica, amar, que nós possamos entender um pouco mais daquilo que Deus fala para nós através da sua palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos isso e queria que os irmãos pudessem refletir sobre esses dons, né, ministeriais e espirituais, que as pessoas possam entender o que é um dom ministerial, o que é um dom espiritual, e que eles podem trabalhar em conjunto. Uma pessoa pode ter um dom ministerial e vários dons espirituais. Uma pessoa pode ter dons espirituais e ter vários dons ministeriais também. Eles não são assim, não existe uma regra para que se tenha dom. A única coisa que Deus peça é que nós o adoramos em espírito e em verdade. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Ele nos entrega os dons espirituais, os dons ministeriais, e que a gente possa, através disso, buscar a presença de Deus, porque é muito gratificante ter dons, né? É muito bom ter dons vindo de Deus, porque se Deus está nos entregando dons, é porque Ele está se agradando daquilo que a gente está fazendo pelo Evangelho. E isso é muito bom, saber que nós estamos agradando a um único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E que nós possamos, irmãos, estar sempre buscando agradar a Deus, porque é Ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa encher o nosso domingo de bênçãos, a nossa vida de alegria, e que os irmãos estejam cada dia mais fortalecidos na presença de Deus, e que Deus possa trabalhar grandemente nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, e que nós possamos ser edificados, que nós possamos compartilhar os nossos entendimentos, podemos discutir a respeito do Evangelho e sermos unidos todos os dias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço os irmãos, os irmãos que ouviram esta mensagem e que Deus pôde de alguma forma tocar e falar com cada um de vocês. Que Deus seja glorificado e que a paz do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.